Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida. Eu, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é autocentralidade, a vastidão de tudo que existe reduzida a um pequeno eu. Então, na verdade, nós vamos falar sobre nós mesmos, vamos falar sobre a nossa consciência. Uma consciência que pode ser aberta para o infinito ou pode ser fechada em si mesma, voltada só para os seus interesses. E é interessante, a gente começa a observar o tema da consciência. A consciência está em tudo, né? Segundo a literatura esotérica, tudo tem consciência, desde os minerais, vegetais, animais, nós humanos e as superconsciências, os chamados deuses, enfim. Mas toda consciência, de alguma maneira, ela encerra alguma limitação, né? Então, se você vai ver, por exemplo, a consciência da planta, que é capaz de virar sua folha para a direção de onde vem a luz, ela é uma consciência muito limitada do ponto de vista, se você comparar com outras formas de vida. Se você comparar com a consciência de um mineral, que a maioria das pessoas nem reconhece que existe consciência, ela já é maior, né? Já cresce, já se desenvolve, já se mexe. Mas se você for comparar com a consciência do animal, a consciência da planta é muito limitada, né? O animal já se move, já cheira, já sente frio, calor, já tem fome, toda aquela coisa, aquele instinto de sobrevivência. Então já é um outro nível de expressão da consciência que, se comparado com o animal, é muito mais livre, né? Mas tem a sua limitação também. E se você comparar um animal com um humano, você já vai ver que a consciência é muito mais livre no humano do que no animal. O animal vive de instintos, de sensações, né? Já o humano, ele tem toda uma dimensão intelectual, toda uma capacidade de pensar, de fazer raciocínios, deduções, injunções, etc. Então, é outro nível de expressão da consciência, muito mais amplo. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, nos achamos o suprassumo da consciência, né? Dentro dessa linha de ser autocentrados, né, muitos de nós acham que só existe vida aqui na Terra e que só aqui que está tudo e que nós somos o centro de tudo, que temos o direito até de destruir o planeta, né? Enfim, a consciência humana, ela tem limitações, limitações profundas. E essas limitações, elas estão, por incrível que pareça, relacionadas à capacidade de pensar, ao pensamento, né? Porque o pensamento, ele se vê, ele faz com que nós nos vejamos separados de tudo que existe, né? Ainda que o nosso corpo seja 70% água, né? Que o ar que a gente respira também, se ficar 10 minutos sem ele, já não funciona mais. Mas na nossa mente existe enraizada essa ideia de separação. E essa ideia que foi construída ao longo da vida de que você é fulano. Fulano que tem esse nome, que tem um endereço, que tem isso, que tem aquilo, as coisas que você gosta, que não gosta, toda uma série de identificações que foram ficando enraizadas na sua memória e que faz com que as pessoas, em geral, vivam para si mesmas, né? Esse centro de informações enraizados na memória, esses atributos que nós demos a nós mesmos, a gente chama de eu, de pequeno eu, ou ego psicológico. E, normalmente, as pessoas vivem aprisionadas
nas dimensões desse eu, desse centro de interesses, e vivem vidas autocentradas. Naturalmente, esse modelo de viver, ele ocasiona sofrimento, porque assim como a vida do corpo é transitória, esse eu também tem uma vida transitória, né? Ele saiu do todo, mergulhou lá no útero de uma mulher, criou um bebê, daí foi desenvolvendo essa pessoa, cresceu, etc. Adquiriu todas essas identificações, mas em algum momento tudo isso vai ser desfeito. E aí volta-se para a fonte original. Então, vem a pergunta: será que nós podemos nos abrir ao infinito? Será que nós podemos dar uma chance a algo que não sejam apenas os interesses da pessoa que somos? Né? Será que nós podemos reconhecer a pessoa como algo temporário, mas que existe algo que está além do tempo, que anima e dá vida a essa pessoa, que somos nós? E será que nós podemos abrir os nossos sentidos para a vastidão de tudo que existe, para o eterno, para a beleza que está em todas as coisas, em todos os seres? Enfim, o Krishnamurti faz essa afirmação, que a vastidão da existência é de uma grandeza e de uma beleza incalculável. Mas nós vivemos vidas mesquinhas, reduzindo toda essa vastidão a um pequeno eu, ao nosso mundinho, ao nosso centro de interesse, ao que eu quero, ao que eu não quero, ao que eu gosto, ao que eu não gosto, ao que eu ganho, ao que eu perco, né? E vivemos vidas limitadas. O tema que nós vamos explorar hoje tem a ver com essa limitação na consciência. E qual a possibilidade de nós transcendermos essa limitação sem que isso signifique que nós vamos abandonar a pessoa que somos, tornar-nos irresponsáveis, deixar de ter o nome, o endereço, a profissão, seja lá o que for. Mas internamente, subjetivamente, nós podemos cumprir as nossas tarefas no mundo e nos desprendermos do mundo, né? Estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, sem negar essa realidade passageira, nós podemos nos abrir a algo que está fora do tempo, a essa dimensão infinita da consciência, de modo que ela venha e ilumine o nosso caminho. O que você acha, Eduardo? Dá suas considerações aí sobre esse tema tão desafiante e tão importante. Pois é, Marcos, você colocou bem, né, que a vida é tão vasta, né, tão maravilhosa. Um mínimo de sensibilidade, nós olhamos para o céu, percebemos a grandiosidade do cosmos, né, a beleza das constelações, dessa vida maravilhosa que se expressa de formas tão diversas, né? A natureza também tão bela, com tantas formas de vida, cada uma se expressando de uma forma diferente, a beleza de uma flor. São tantas coisas maravilhosas que existem no mundo, né? A música, a arte. Mas, como você falou, a maioria das pessoas está tão preocupada consigo mesmo, que acaba não dando importância e não percebendo o belo, não tendo a capacidade de viver uma vida mais plena, uma vida de conexão com essa grandiosidade. E, como você falou, esse eu, ele acaba criando uma redoma em torno de si e a pessoa acaba vivendo para si próprio. Ela cria um mundo artificial dentro daquela redoma e só se preocupa, só se volta para aquilo que são as suas questões pessoais. Ou seja, está sempre preocupado: será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas? Será que a comida não vai faltar no meu prato e da minha família? A roupa, o abrigo, a casa.
são várias preocupações que estão no nível da vida material. Mas existem algumas preocupações que transcendem as questões meramente físicas, materiais, que são as questões psicológicas. E essas são as mais complicadas. Nós nos apegamos às nossas ideias, nós buscamos provar que aquilo que nós acreditamos é verdadeiro e combatemos pessoas que pensam diferente. Então, nós criamos também uma redoma em torno de crenças, de ideologias, de visões de mundo extremamente limitantes que nos afastam de outros seres humanos, especialmente pessoas que pertencem a outras visões de mundo, outros países, outras ideologias, outras religiões, enfim, que não professam as mesmas crenças que nós professamos. Então, vocês veem como é deletério, como é prejudicial ao relacionamento humano essa postura de você se fechar achando que a verdade está num conjunto de dogmas, que a maneira como você observa e vê o mundo é a única possível, é a única verdadeira, que a sua religião está certa e as dos outros está errada. Então, essa preocupação e esse apego àquilo que você acumulou no pensamento, né, é algo que impede um viver com qualidade e impede também um relacionamento saudável, porque quando nós nos fechamos em nós mesmos, o outro passa a ser um problema, né? Tem aquela famosa frase do Sartre, né? L'enfer c'est l'autre, o inferno é o outro. Então, o outro passa a ser um problema porque ele, de certa maneira, é uma ameaça para a preservação do meu eu, não só das minhas posses, né? Mas também da, das minhas crenças, das minhas ideias, dos meus desejos. O outro pode chegar e roubar o que eu acumulei, não é? Então, existe essa dicotomia, essa divisão criada pelo eu. Divisão essa que é totalmente falsa, totalmente fora da realidade e é fruto de um condicionamento que é muito ruim, né? Mas que é um condicionamento que é compartilhado por muitas pessoas dentro da nossa sociedade. Então, você falou, Marcos, nós precisamos investigar por que será que nós vivemos de uma maneira tão pequena? Por que nós nos apegamos a ideias, a coisas, a pessoas e nos afastamos de outras? Então, essa reunião de hoje é uma oportunidade que nós temos de examinar juntos essa questão do apego, da limitação que nós nos autoimpomos, essa preocupação em beneficiar nós mesmos ou as pessoas às quais nós estamos mais próximos, a nossa família, filhos, etc., né? E querer sempre mais coisas para quem? Para esse eu. Então, é uma questão muito complexa, né? E o Krishnamurti avança um pouco nessa questão e ele diz o seguinte: esse eu, ele surge sempre que nós nos identificamos com alguma coisa. Olha, essa é uma dica muito importante, né, Marcos? Ele diz assim, o eu não existe sem identificação. Então, nós temos que começar a investigar. Primeiro, quais são as identificações que nós criamos para nós mesmos, né? Nós estamos identificados com a nossa casa. Às vezes é difícil, não, não quero mudar de casa, porque eu tô, essa aqui é a casa que eu criei, onde eu vivi, onde eu tive minhas experiências, eu quero ficar nela. Então você vai criando as identificações com, com crenças religiosas, identificação com o time de futebol, identificação com a ideologia de esquerda, direita ou qualquer outra. E aí você se sente mais vivo, que é o engano, né? Porque você está identificado, você se sente mais seguro quando você tem uma identificação. Não, eu não sou um qualquer perdido na vida. Eu sou um flamenguista,
eu sou uma pessoa de direita ou de esquerda, eu tenho uma religião, eu tenho um guru, enfim, todas essas identificações, o que elas fazem? Elas fortalecem o eu e fazem com que o eu se separe de pessoas que não comungam dessas mesmas identificações. Então, você vê, né, Marcos, como isso é um problema. Será que nós podemos observar todas essas identificações e começar a nos desidentificar, ou seja, abrir mão dessas identificações, em vez de se achar preso a essas identificações, nós dizemos: eu sou um cidadão do mundo, eu não preciso estar ligado a nenhuma religião, não preciso estar ligado a nenhuma nacionalidade. O Krishnamurti falava muito que ele não tinha nacionalidade, ele era um ser planetário, né? Embora ele tenha nascido na Índia, mas isso não fazia com que ele estivesse preso a todas as ideias, os preconceitos, as visões de mundo de uma única civilização. Então, vocês veem que tudo isso é algo que nós temos que começar a observar, que nós nos habituamos tanto com essa vida de identificações, nós achamos que isso é normal. Todo mundo tem as suas identificações, nós temos que conviver e enfrentar os outros que têm noções diferentes da nossa. E aí, Marcos? Pois é, Eduardo. Acho que você colocou muito bem essa questão das identificações, né? No fundo, a nossa mente, ela tem uma ignorância existencial. Então, ela precisa ter alguma coisa, né? Ter pessoas, ter coisas. Será que a gente tem alguma coisa? O ter é essa identificação, assim, essa coisa no tempo, né? Aquela coisa da continuidade. Ah, eu tenho um marido ou uma esposa. Então, amanhã eu vou encontrar, depois da manhã eu vou encontrar de novo e tal. Um belo dia ela morre, ou ele morre, ou ela dá as costas e vai com outro, ou ele vai com outra. Quer dizer, onde é que está o ter? Você diz, não, mas eu tenho um carro, o meu carro está ali, ali embaixo. É um poder que você tem sobre uma coisa dentro desse tempo, desse mundo externo, né? Porque o mundo interno, o tempo é outro, né? Aí você vai lá embaixo levar o seu carro para o desmanche, você não tem mais, né? Então, essa coisa do ter tem muito a ver com a identificação. E a identificação ela vai além. Esse eu que a gente está tratando, que é esse feixe de identificações, ele não é só o nome, o endereço, a profissão, as coisas que eu gosto, mas tudo que é meu é uma projeção desse eu. Minha família, meu país, como você falou, meu time de futebol, né? Tudo são imagens mentais que aderem às coisas. É lógico que uma identificação mínima a gente tem que ter, porque se a gente não tivesse, nós estaríamos na demência, não saberia meu nome, nem o seu. Então, para tudo que é prático, algumas identificações são necessárias para você saber onde é a sua casa e poder ir para lá para dormir, né? Tem que haver alguma identificação. Agora, por que essa autocentralidade? Por que a gente colocar toda a nossa energia nesse eu? Porque ela vai querer se expandir. E como é que ela vai se expandir? Através da ambição, da competição, da inveja, da comparação, né? Então, todo o esforço desse eu para ser alguém ou para atingir coisas, né? É esse processo isolado, separado, autocentrado. Existe uma diferença entre a pessoa ser centrada e a pessoa ser autocentrada, né? Que a pessoa centrada é aquela que tem um foco, ela tem as coisas equilibradas dentro de si mesma. Agora, a pessoa autocentrada é a pessoa voltada para si mesma, ela só vê os próprios interesses e não consegue ir além, né? Então, tudo isso é uma limitação, Eduardo, como nós estávamos falando. Então, para transcender essas limitações da mente, a gente tem que perceber a ilusão do eu e do meu, a ilusão do ter.
que para tudo que é prático, você tem a chave da sua casa para poder abrir a porta. Tudo bem, mas o mundo da consciência ele vai muito além dos interesses materiais e meramente práticos, né? E o problema da consciência não é a identificação nesse nível, mas o apego a é esse apego às identificações que faz as pessoas se matarem, esquerda, direita, fake news para lá e para cá, ódio, né? É apego a visões, apego a pessoas, apego invertido de ojeriza a pessoas também, né? Então, todo esse movimento na mente, ele é extremamente limitado, causador de sofrimento para si mesmo e para os outros. Então, a verdadeira questão que surge é: até que ponto nós podemos manter as identificações mínimas necessárias e no nosso movimento interior, nas nossas aspirações, a gente sair do nível pessoal e se abrir para uma consciência além do eu, para uma consciência que olha o todo. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que, como de costume, nós conversamos, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o tema que está sendo abordado hoje é autocentralidade, a vastidão da existência reduzida a um pequeno eu. É uma matéria para uma profunda reflexão. Você viu, tinha te mandado até um vídeo da moça tocando violino no espaço, é, com orquestras de várias partes do mundo, de países diferentes, simultaneamente. Olha o que a tecnologia permite hoje, né? Um olhar que vai além das fronteiras, porque o eu é uma fronteira, e as próprias fronteiras, elas são divisões egóicas, divisões de poder, porque a rigor não existe. Se você vai para o espaço e vê o planeta Terra, você não vê fronteira, né? De jeito nenhum. E as pessoas que vão, em geral, voltam com uma consciência transformada, uma consciência dessa Terra tão unida, tão sagrada, e a gente vivendo essas vidas tão pequenas, né? Tão estreitas, né? Então, Edu, a gente não vai negar a nossa estreiteza, a gente não vai fingir que ela não existe, ou nos arvorarmos. Eu tenho a consciência ampla, porque se eu pensar assim, eu já vou ser um belo de um soberbo, né? Mas talvez a maneira da gente dar o jump para fora dessa caixa que é o eu, né, é percebê-lo, é percebendo ele com a sua motivação, com os seus apegos, com as suas reações, com os seus desejos, com os seus medos, perceber todo esse emaranhado astral mental que nós criamos e tem dentro a ignorância existencial, né? A busca de satisfação ali do curto prazo, né? E olhar por cima. Então, talvez a chave para abertura para essa vida infinita seja estar consciente do eu e das suas mazelas e das destruições que ele cria nos relacionamentos, né? Será que a gente consegue, de vez em quando, olhar para si mesmo e para os outros e para a vida de uma forma mais impessoal? Porque a pessoalidade é que toma partido para tudo, né? É na consciência pessoal que está o eu e o meu. À Pois medida é, que a Marcos. gente.
A gente precisa conseguir o gancho para ir além. E esse além é largar esse centro de interesse, desses apegos, mesmo que seja por alguns instantes, e que ele volte depois. Mas toda vez que nós estivermos conscientes, ele se solta. O que você acha? Você falou deixar a consciência pessoal, mas isso não pode ser um mecanismo mental, psicológico. Não é o pensamento que vai decidir agora eu vou abandonar uma visão pessoal e vou ter uma consciência impessoal. Você não pode decidir deixar de ser egoísta, por exemplo, né? Você pode olhar e ver quando você está sendo egoísta, quando você está agindo de uma forma autocentrada. E aí, quando você percebe a verdade dessa realidade em que nós nos envolvemos, aí sim você pode começar a perceber a realidade de uma forma diferente, uma forma mais avantajada. Mas se o próprio eu quer, né, atingir um estado superior de impessoalidade e ainda é o eu que está arquitetando, isso passa a ser um jogo do pensamento, não é? Então, você conseguir abrir mão dessas identificações não é uma tarefa fácil, porque nós nos habituamos muito com esse estilo de vida de está apegado à casa, à conta bancária, à família. Não que a gente não deva cuidar da família, mas esses apegos todos nos amarram, né? O Krishnamurti ele dá um exemplo, ele diz o seguinte: é como se houvesse um rio, a energia da vida estivesse fluindo lá do alto, que nem o rio flui lá do alto da montanha, e de repente você represasse essa energia, esse rio, e não deixasse as águas fluírem mais, criando vamos dizer assim, um campo estagnado, vamos dizer assim, onde a água fica estagnada. Então, quando nós nos fechamos em nós mesmos, nós estamos impedindo que a energia da vida flua livremente. Nós estamos nos separando do mundo e impedindo essa troca energética entre eu e o outro, né? Você cria um anteparo, uma parede entre eu e o próximo. E assim, aqui estão as minhas coisas e o resto está lá. O que é meu ninguém tasca e eu quero acumular cada vez mais para poder esse eu ser mais poderoso, né? Então você vai buscar cargos, vai buscar proeminência, visibilidade e uma série de coisas. Aí surge o orgulho, surge todas as questões que separam os seres humanos. Então o Krishnamurti ele nos convida, como em relação a vários outros temas, a olhar e perceber o quanto nós estamos envolvidos com esses apegos todos, com essas identificações todas, e, e ver que isso aí não está levando a uma condição de liberdade, uma condição de felicidade. Então, nós temos que começar a trazer uma picareta e derrubar esses muros que nos separam, né? Você falou, né, Marcos, essa divisão entre países, né? Você vê o mapa mundi, né? Cada país tem uma cor diferente, você tem lá uma separação, uma fronteira, mas do espaço não existe essa separação. Está tudo na mente dos homens. O planeta é um só e interligado. O que acontece num lado do planeta repercute no outro. Não há essa separação. A separação é Ainda tem a puramente guerra por causa psicológica. da linha, né? Ainda tem a Hein? guerra por causa da linha da divisão de um país para o outro, né? Exatamente. Um passa a linha, o outro acha que a sua integridade física está sendo ameaçada, né? Como se houvesse, que alguém fosse dono de alguma coisa, dono de terra, né? As pessoas cercam a sua propriedade e se alguém tentar passar, leva chumbo, né? Isso que acontece aí no interior do Brasil, essas guerras fundiárias aí, que cada um se acha dono de alguma coisa e quer aumentar mais a sua propriedade, que é aumentar o seu eu, né? Esse eu que se torna mais poderoso, mais rico, né? E com mais influência. Então, se nós percebemos tudo isso, né? Todo esse jogo que o pensamento criou e perceber que existe uma outra forma de viver
que não é autocentrada, que você se sente uno com todas as coisas. Em vez de você achar que aquela casinha pequena é a sua única morada, você percebe que o planeta, que o próprio cosmos é a sua morada, que tudo te pertence e ao mesmo tempo nada te pertence, porque tudo é efêmero, tudo é transitório. E aquela casa que você tem um dia você pode não ter mais. Então, por que você vai ficar apegado a ela, né? Ou querendo até uma casa mais valiosa, situada num bairro mais sofisticado? Enfim, são tantos quereres, né? Mas sempre para fortificar o eu. Então, o Krishnamurti faz uma pergunta muito interessante. Será que nós podemos ter sensações e emoções e não deixar que essas sensações virem apegos, virem identificações? Simplesmente, você não pode evitar a sensação, mas você pode olhar para ela e não deixar que tudo que aconteça na vida gere uma apropriação, um movimento de fortalecimento desse centro, desse eu, né? É aquele olhar puro, aquele olhar sem distorções, que você vê as coisas na sua totalidade. Você olha a natureza sem querer se apropriar de nada, você apenas olha e vê a beleza, sente aquela comunhão, aquela unidade. É tão bonito, né, você comungar com todas as coisas, mas você não consegue comungar se você coloca uma barreira. Você não consegue nem ver o que está do outro lado do muro, que o muro separa, né? Então, será que nós podemos criar uma terra sem muros, especialmente sem muros psicológicos, em que eu estou aqui e o outro está lá do lado de fora, permitindo que haja essa comunhão de uma comunhão amorosa, uma comunhão de compartilhar tudo que nós temos, compartilhar tudo que nós temos de bom, de trabalhar junto, de cooperar. Isso é o novo mundo que nós queremos criar, né? E é tão necessário hoje, nesse mundo de guerra, nesse mundo de conflito, de soberanos que, né, da economia, soberanos políticos que querem cada vez mais para si, para o seu país, aqueles egos gigantescos, né? E sempre que você está autocentrado, você está desperdiçando uma energia, você está impedindo que essa energia da vida flua livremente e que te mostre esse universo tão belo. Então, é um convite que o Krishnamurti faz para nós liberarmos essa energia, deixar de segurar, deixar de represar. Vamos deixar que a vida flua naturalmente, vamos viver em harmonia, viver em sintonia, viver dentro dessa grande comunidade da vida. Isso seria tão bonito, né? Se a gente percebesse tudo isso e dissesse: Poxa, eu não quero nada para mim, eu só quero viver, eu só quero estar compartilhando o que é de melhor dentro de mim, amando e vivendo uma vida de serviço, em vez de se preocupar com aquilo que é seu, apenas voltar-se, né? Não é nem preocupação, é você usar a sua energia para trabalhar o seu Dharma, trabalhar a sua missão de vida aqui nesse mundo. Isso seria tão lindo se a gente conseguisse fazer isso, né? Pois é, Eduardo. É que a nossa mente é danada, né? Ela, por exemplo, você falou, eu quero amar isso, aquilo, mas muitos de nós queremos ser amados, né? O eu, ele tem essa dicotomia, né? Aí você falou assim, a gente tem que derrubar essa parede do egocentrismo, né? Pegar uma picareta e derrubar. Mas como? O Krishnamurti, ele fala que forçar o desapego só reforça o apego. Olha só que interessante essa consideração, né? Forçar o desapego só reforça o apego. Então, na verdade, a gente não vai fazer nada, porque qualquer coisa que for fazer, como você falou, é esse eu que vai estar querendo fazer e acontecer. Ele é que vai estar querendo demolir a parede, né? Ele é que vai estar querendo se desapegar. Então, é tão sutil, mas tão sutil,
processo, né? Porque a gente fala que a gente tem que desapegar, mas esse desapegar pressupõe uma transformação interna, como você falou, um largar, um deixar ir, um soltar. Só que a mente tem medo de perder o seu mundinho, de perder as suas coisas, as pessoas que fazem parte do seu mundo, né? Qualquer um que sair dali que morreu, parte daquele mundo desabou, não é assim? Então, essas mudanças nessa visão que a gente cria do nosso mundo, ao qual a gente se apega, por mais que a gente queira se desprender, se a gente não perceber o mecanismo mental envolvido, ele vai automaticamente criar as suas zonas de conforto, de segurança, de identificação e, consequentemente, de apego, né? Então, a gente, para ir além desse pequeno eu, a gente tem que estar soltando, realmente se abrindo, esquecendo de si mesmo. Aí mas você fala assim, eu vou esquecer de mim mesmo. Não, já se enrolou de novo, né? Porque isso, na verdade, não é o ato volitivo de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas é a percepção. É o perceber esse movimento do pensamento, e é um movimento de identificação, e é um movimento de ter, né? É o movimento do eu e do meu, porque o eu é criado pelo pensamento, e a partir dali o pensamento também é projetado como reação da memória. Então, no fundo, é um processo que a gente tem que ter muita sutileza, que a única coisa que pode permitir se soltar, largar, deixar ir, é a percepção. É a percepção do estado apegado. Quando você percebe e solta, ele pode voltar depois, porque a percepção é nova a cada novo instante. Ela não é um estado que você carregue através do tempo, coisa que o pensamento tenta fazer. O pensamento sempre tenta segurar as coisas através do tempo, né? E a percepção ela é sempre no instante, ela não pode ser transportada, porque a percepção de um instante, no outro ela já é memória, ela já é pensamento, ela já não é mais a própria percepção. Então você vê a sutileza do tema para a gente sair da autocentralidade, sair dessa vida voltada para si mesmo, né? E se abrir para o eterno, para o belo, para o outro. É bem complexo isso aí. Na verdade, isso importa em compreender o funcionamento da nossa mente. Compreender o pensamento, que o pensamento é sempre uma projeção através do tempo. Vai lá na memória, alguma coisa agradou, desagradou, está tudo registrado lá, e você está interagindo com a vida, projetando a partir do que está registrado, né? Será que a gente pode viver o agora livre do que está registrado e sem projetar nada, só ouvindo por inteiro, olhando por inteiro, tocando, sentindo, ah, com a presença plena em que o pensamento não está tecendo a sua teia? Pois é aquilo que nós estamos falando, né? Será que é possível você não se envolver em novas identificações? Você tem uma sensação, por exemplo, você foi a um local e achou aquele local belíssimo, né? Aí, naturalmente, o pensamento quer guardar aquilo na memória e quer repetir aquela sensação agradável que você teve quando teve aquela experiência, não é? Então, a sensação do belo, a apreciação do local, de uma pessoa, uma experiência bela, não tem problema nenhum. Mas quando você se identifica com aquilo, eu quero agora repetir, né?
isso aí se tornou uma experiência que faz parte do meu eu. Então, esse meu eu quer repetir aquela sensação, quer criar condições para que aquela sensação que eu tive se torne recorrente. Aí que é o problema. Você se identificou com alguma coisa que surgiu com a sensação. Então, esse é um processo, esse é um trabalho que exige muita atenção. Você não vai deixar de olhar, não vai deixar de perceber o belo, de se relacionar com o mundo, mas na hora que você consegue, começa a se apegar a alguma coisa que você gostou muito e projetar um desejo de continuidade, projetar uma identificação com aquela experiência, com aquela sensação, você tem que estar muito atento para não deixar que isso ocorra, porque nós estamos sempre gerando novas identificações, novos apegos. E isso vai impedindo, né, que a vida flua naturalmente, que a gente possa ter experiências novas, que nós queremos repetir as antigas. Aquela experiência antiga já foi, mas a gente quer Mas repeti-la. talvez seja, Edu, não seja estar atento para impedir, mas estar consciente quando acontecer de novo, né? Porque a identificação Esse é o ela pode processo. voltar muitas vezes. Eu não posso impedir que ela venha, né? Agora, toda vez que eu percebo a mente se identificando, querendo repetir, querendo aquele prazer novamente, ou querendo evitar aquele incômodo e tal, quando eu percebo a mente, eu estou livre. Mas quando eu não percebo, não adianta eu dizer que eu não vou deixar identificar, né? Porque a identificação volta, Pois é, mas olha só, entendeu? se você não gerar, não deixar a identificação ser criada, ela não vem de volta, porque ela foi só uma experiência. Você olhou aquilo, belíssimo, que maravilha, acabou. Ficou, não precisa se Sim. transformar em algo que prende o seu, que está preso ao seu eu e passa a ser uma posse, vamos dizer assim. A experiência passou a ser uma posse do eu, e aí você quer voltar lá para o eu poder voltar àquele prazer que ele teve, né, originalmente. Então, é delicada a questão, é difícil, não, Marcos? É porque existem muitos níveis de posse do eu, né? Até coisas muito sutis que a gente se habitua a pensar de uma maneira, se apega a uma ideia, né? Olha só, são níveis de vibração muito variados. Então, eu percebo que só percebendo o apego é que a gente tem a chance de soltar. E não dizer que eu vou impedir que o apego aconteça, porque quando eu vi, ele já aconteceu, né? Ou às vezes eu vou achar que não estou apegado e estou. Enfim, tudo isso nos prende a essa vida transitória. E se a gente quer se abrir à vida eterna, à vida criadora, à vida em que o amor, a sabedoria, a verdade fluem em abundância, a gente tem que se desprender disso tudo, Edu. Senão, não vai rolar. A gente vai falar, 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 e não vai rolar. Mas esse desprender é de instante a instante. Não é um decreto, estou desprendido. Não. Toda vez eu tenho que olhar de novo e me soltar, se eu estiver preso, né? É um processo de libertação contínuo, né? De observação É isso atenta aí. a tudo que acontece na nossa mente. Chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, sugestão que vocês levem todas essas propostas, essas reflexões que foram compartilhadas e vivenciadas ao longo desse programa para a sua semana, para a sua vida. E não perca a oportunidade de ver outros programas que estão disponíveis tanto no canal Super da União Planetária no YouTube, como no canal da Sociedade Teosófica também no YouTube. Até a próxima. Namastê.